Para que sermos escravos do pecado se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? O mundo espiritual é real. Se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos, nesse momento, anjos de Deus se degradando contra anjos do diabo por a posse do nosso coração. O mundo espiritual, ele é mais real do que eu e você, porque antes do mundo físico existir, o espiritual já existia. E Satanás tem um plano. O plano de Satanás é roubar a tua alegria, roubar a tua paz, roubar o teu chamado, roubar o teu ministério, roubar a tua felicidade, roubar o teu casamento, porque ele é ladrão. E faz uma grande diferença se compreendermos os planos de Satanás. Dois seres são adorados no universo ou no mundo, Deus e o diabo. Você precisa descobrir a quem que você está adorando, a quem que você está servindo. Todas as nossas atitudes, ela tem uma influência, ou é para a glória de Deus ou para a glória de Satanás. E é por isso que nós precisamos compreender esse mundo espiritual para que não possamos andar por aí vacilando, mas compreendendo que Deus tem um chamado para andarmos com ele diariamente. Veja, quando Deus chama Abraão, ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou engrandecer teu nome, eu vou fazer de você uma bênção. Abraão obedeceu e saiu, e de fato ele foi bênção. E um dia, depois que Deus dá o filho da promessa chamado Isaque, Deus diz a Abraão: leva o menino lá para o Monte Moriá e sacrifica em homenagem a mim. Veja que situação. Provavelmente as pessoas que moravam próximo de Abraão poderiam ter dito para ele, eu conjecturo nesse momento: Abraão, isso não é a voz de Deus, porque como que Deus te dá Isaque, dizendo que é o filho da promessa, que vai fazer uma nação grande, e agora ele manda matar o menino? É o diabo que está falando com tu, Abraão. Imagina Sara ou quem tivesse em volta, isso na cabeça de Abraão. Só que a diferença é que Abraão não era um homem comum, ele conhecia a voz de Deus. E por ele conhecer a voz de Deus, ele conseguiu descobrir nessa linha tênue entre a voz de Deus e a voz do diabo, que é uma linha muito fina entre a fé e a tolice. Mas Abraão tinha fé e não tolice. E ele ouve a voz de Deus e sabia que estava mandando ir era Deus e não o diabo, embora parecesse ser Satanás, mas ele conhecia a voz de Deus. Ele vai lá no Monte Moriá e quando ele está prestes a matar Isaque, ele tem uma experiência com Deus e volta com Isaque como vitorioso. Abraão com 117, Isaque com 17, e esses dois homens descem com uma grande experiência com Deus. O desafio do evangelho é ter experiência com Deus, mas nos dias de hoje as pessoas querem ter experiência com Satanás, né? As pessoas vão para o centro de macumba, confia no diabo, tem experiência com o diabo, faz oferenda, prepara as coisas, rouba a mulher do outro, rouba o casamento do outro, rouba o dinheiro do outro, as empresas do outro, coloca AIDS, coloca câncer, mas os crentes não têm experiência com Deus. Há muito oba-oba e pouco conteúdo, e não experimenta de verdade o chamado de Deus. Mas o desafio do evangelho é experimentar Deus na base de 1 para 1. E para viver essa bênção, para viver esse poder, você só precisa querer. Tudo que você quer, você pode pedir, porque embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, porque as armas da nossa milícia não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza.